Oi, gente, bom dia. Olá, amigos, bom dia. Foi preso aqui no Espírito Santo um homem de 44 anos acusado de estuprar 2 crianças nos Estados Unidos. De acordo com a justiça americana, as vítimas são 2 meninas de 8 e 12 anos. Após essa acusação, ele fugiu pela fronteira do México e veio aqui para o Brasil. Estava morando aqui pertinho, em Cariacica. Ele também é investigado por armazenar e distribuir material pornográfico infantil. As imagens foram gravadas no dia em que a DPCA e a Polícia Federal, em conjunto, foram até a casa do suspeito de 44 anos. O alvo é o local onde ele estava morando, no bairro de Campo Verde, em Cariacica. Lá, o homem não ofereceu resistência e se entregou. Estava morando ali após ter sumido dos Estados Unidos, onde praticou um abuso sexual contra 2 crianças, uma de 8 e outra de 12 anos. Filhas de um primo dele. As meninas eram molestadas desde os 6 e 10 anos. O caso aconteceu na cidade de New Jersey. O fato determinante para que ele fosse preso foi uma conversa gravada pela adolescente que, durante um dos abusos, registrou o papo pelo próprio celular e depois desabafou com uma amiga, enviando o vídeo que serve de prova. No dia 27 de maio, uma das vítimas, adolescente de 12 anos, ela se trancou no banheiro porque esse indivíduo estava tentando, tinha investidas em desfavor dessa adolescente. Ele tentou ali fazer com que ela abrisse a porta, tentou fazer com que ela tirasse foto das partes íntimas dela e enviasse para o celular dele. Logo depois ela abriu a porta, ele continuou molestando essa criança, essa adolescente, e logo em seguida, no final do dia, ela acabou noticiando esses fatos para uma amiga, inclusive mandou o vídeo para essa amiga. Depois que soube que a criança de 12 anos finalmente o denunciou, após 2 anos de seguidos abusos, o abusador de 44 anos fugiu dos Estados Unidos pelo México. Driblou a justiça americana porque sabia que, se fosse pego lá, além da prisão perpétua, teria que pagar uma multa de $200 mil pelo crime que ele cometeu. Veio aqui para o Brasil acreditando que viveria impunemente. Mas, com a cooperação técnica entre os Estados Unidos e o Brasil, ele acabou preso. Ele sabia que já estava sendo procurado pelas autoridades americanas, então ele fugiu pela fronteira com o México, porque sabia que num aeroporto americano ele poderia ser preso, e aí certamente passaria a vida inteira atrás das grades. Fugiu via terrestre pelo México. No México ele pegou um avião, veio para o Brasil, mas as autoridades americanas compartilharam essas informações com a Polícia Federal. E o resultado é assim, num tempo muito rápido, ele está atrás das grades e provavelmente vai passar muito tempo da vida atrás das grades. Achando que estava seguro, ele deu até entrevista para um canal de notícias brasileiras no YouTube, onde negava as acusações. Dizia ainda que estava lá fora, quando, na verdade, já estava no Brasil e no Espírito Santo. E usou até para justificar o fato de ser inocente vários argumentos. São acusações falsas, né? Eu não abusei de nenhuma criança. Posso sim ter falado algumas coisas, né, que pela apresentação de alguns vídeos, né, tem alguns vídeos conversando com a menina, né, pelo qual alguns dos vídeos ela fala em inglês. Eu não sei falar inglês, eu não entendo o inglês direito, eu não sei falar datas em inglês. Entendeu? Então, alguns vídeos ela fala algumas coisas que eu tento discordar, algumas falas. E tem muita parte dos vídeos que foram cortadas, que não estão no contexto, né? Então, para mim, isso foi, não sei se foi uma armação, eu não posso explicar. Isso aí só a justiça pode explicar. A polícia capixaba conseguiu aqui provas do estupro e também espera por provas que a polícia americana vai enviar. Uma delas seria um acessório sexual que o molestador usava na menor e que foi encontrado na casa dele. As autoridades americanas foram na residência desse indivíduo e constataram dentro da casa dele um laptop com aproximadamente 164 vídeos de pornografia infantil das mais diversas vítimas naquele dispositivo. E encontrou um acessório sexual na residência que batia com as mesmas características que as vítimas tinham falado que ele utilizava para abusá-las. O abusador, segundo o superintendente da Polícia Federal aqui no estado, não vai ser extraditado, mas aqui pode receber uma punição exemplar.
A gente sabe que a legislação americana é muito mais dura, prevê inclusive a prisão perpétua, uma multa salgada, uma multa de $200 mil para esse tipo de crime. Aqui no Brasil, a pena também é severa, ele pode pegar até 30 anos de cadeia, talvez mais, mas certamente a justiça nos Estados Unidos e a pena o intimidaram, o que acabou fazendo com que ele viesse para o Brasil. Que história absurda, né? Daqui a pouquinho a repórter Suzy Faria vai entrar ao vivo comentando esse caso, porque agora a gente, na Serra, um homem apanhou da vizinha depois de agredir a mulher no meio da rua. O clima esquentou lá no bairro Jardim Tropical. Pois é, o casal já tem um histórico de brigas. O agressor tinha sido preso há pouco tempo, também por bater na esposa. Foi próximo a esse bar que a confusão começou. Um estoquista de 46 anos agrediu a mulher dele, de 34, e acabou apanhando o feio da vizinha de 55. A vizinha, essa aposentada, contou que o marido da amiga começou a confusão xingando ela. Me chamando de prostituta, que eu tinha pego o dinheiro dele para gastar com macho. Aí eu me aborreci, tá entendendo? Eu parti para cima dele. E aí ele pegou, foi para cima dela, bateu na mulher dele e jogou ela ali no chão. Aqui, ó. Ele já foi logo agredindo ela. Quando foi agredindo ela, a vizinha já pegou um pedaço de pau e já foi dando em cima dele. Aí ele foi em cima da vizinha. Aí a vizinha se defendeu de novo e ele foi nesse momento e deu um empurrão nela, ela caiu, machucou as costas, machucou o braço. Mas não pense que essa foi a única confusão entre os dois, não. Não. Essa é mais uma das confusões durante os 2 anos que estão juntos. Conta esta outra vizinha. Até briga de faca já tiveram. Sempre ele arruma uma confusãozinha, né? Bebe e fica agressivo. Até preso, o estoquista foi pela Lei Maria da Penha. Até medida protetiva ela já teve contra ele. E assim, os dois vão levando a vida, não se sabe até quando. Já ficou uma vez preso. Ele gosta muito dela, né? Fala, né, que gosta muito dela, mas no modo gostar, esse ciúme demais que atrapalha eles. Tragédia anunciada, né? Vamos lá para fora conversar com a Suzy. Minha amiga, é a famosa Justiça do Povo revoltado, não é mesmo? Pois é, só que nessa situação aí, Bruna, amigos do TN, George, boa tarde, só que nessa situação aí, o povo se chama a vizinha, porque na verdade quem bateu no agressor da esposa foi uma colega da amiga dele, não foi a população não, foi uma mulher só, uma mulher porreta que não aceitou o que estava acontecendo e desceu o braço aí nesse rapaz de 46 anos, que segundo me falaram ali é um trabalhador, trabalha bem, trabalha há anos numa empresa, mas tem esse gênio aí um pouco forte, ciumento e acaba brigando com a esposa. Porém, nesse caso, a esposa também não deixa abaixo e de acordo com os vizinhos, ela já o esfaqueou algumas vezes. Então é aquela briga ali, bem ferrenha entre os dois, onde os dois têm culpa de não saber levar o relacionamento na conversa e acabar sempre partindo para a briga. Ontem, mais uma vez, a vizinha resolveu dar um basta nisso daí, bateu bastante nele. Ele foi levado para a delegacia para se explicar lá ao delegado lá no PEN. E ela, a esposa dele, muito machucada, foi para o hospital e hoje de manhã estaria se encaminhando para casa. E aí a gente já não sabe mais como vai ser o desenvolvimento dessa história. Se continuam os dois juntos, brigando desse jeito, ou até que horas, até quando, né, essa situação pode permanecer desse jeito. Bruna? Ô, Suzy, a gente mostrou no início do jornal o caso do homem preso em Cariacica, acusado de abusar de 2 crianças nos Estados Unidos. Ele também produzia material pornográfico com crianças e adolescentes, né? Você tem essas informações pra gente? Tenho sim, Jorge. Eu falei há pouco com o superintendente Eugênio Ricas e também com o delegado Diego Bermon, que é o delegado adjunto da DPCA, e eles detalharam um pouco mais esse assunto. Esses estupros, como vocês viram na matéria, aconteceram por cerca de 2 anos. As vítimas são filhas de um primo deste homem que tinha livre acesso à casa delas, quando os pais, que eram motoristas de Uber, lá naquela região de New Jersey, ali perto de Nova York, estavam trabalhando, ele ia lá e abusava dessa confiança e também dessas crianças. Uma situação extremamente complicada. A comunidade brasileira, como comentou o superintendente Eugênio Ricas, está revoltado com esse homem que, para fugir da impunidade lá,
veio aqui para o Brasil achando que estaria bem escondido e se livraria de todas as acusações. E como vocês perceberam, o superintendente falou, e muito bem, lá, além de ser preso, pegar prisão perpétua, ele ainda teria que pagar uma multa de R$200 mil, ou seja, muito acima do que ele está falando, do que ele poderia arcar. E o mais curioso, sabe, George e Bruna, é que aqui, logo depois que ele veio, se refugiou lá em Campo Verde, Cariacica, na casa de parentes, a esposa dele com a filha de 7 anos também veio. Eu questionei tanto o delegado quanto o superintendente se durante as investigações se levantou alguma suspeita de que ele poderia ter cometido abuso contra a própria filha. Isso ainda não foi convencido, ou seja, a polícia ainda não tem essa informação, já que, como os próprios delegados falaram, o caso de um estupro ele é recorrente. E, nesse caso, até os próprios filhos entram nessa dança, infelizmente. Mas essa informação eles não passaram. Disseram apenas que, quando chegaram lá para pegar ele, não ofereceu resistência, porque, afinal de contas, estavam na porta da casa dele a Polícia Federal e também a Polícia Civil, através da DPCA. O delegado Diego Bermon está esperando algumas provas que serão encaminhadas via Interpol por uma agência americana de investigação que está acompanhando todo esse trâmite lá nos Estados Unidos e vai enviar para cá o que vai robustecer aí todas as provas que já tem aqui no estado contra esse homem, que, de acordo com os delegados, pode ter aí uma pena exemplar pelo crime que ele cometeu lá nos Estados Unidos e por ter vindo para cá achando que ficaria impune, que aqui as leis brasileiras seriam frouxas, que a polícia nem saberia que ele está aqui. Mas a polícia já tinha rastreado todo o andamento dele desde que saiu dos Estados Unidos até ter chegado aqui no estado e ter ido ficar lá em Cariacica, na casa de parentes. George e Bruna. Tá certo, Suzy, ótimo trabalho da polícia, né? Obrigada aí pelas informações, tá, minha amiga? Gente, você imagina a cena, tá? Além de ter sua bicicleta e outros materiais roubados, dias depois você encontra tudo sendo vendido na internet. Pois é, foi isso que aconteceu com uma jovem em Vitória. Um bandido invadiu uma casa e roubou as bicicletas. Na casa do acusado, que vendia as bikes, olha só, até garrafa térmica furtada foi encontrada. O homem mostra os detalhes de um dos triciclos que ele está vendendo. Nessas outras imagens, o anúncio de um outro triciclo que ele mesmo colocou em um site de compra e venda. A descrição do produto ainda detalha que os pneus são novos e que uma das bicicletas está com o freio ruim. Mas quem acessava esses anúncios mal sabia. Elas eram roubadas. As bicicletas são equipamentos de trabalho dessa jovem, que conta como teve os materiais furtados. A gente tinha mudado, né? Então meus materiais ficavam nessa casa. Bicicleta com cadeado e tudo, e enquanto eu não arrumava um lugar para colocar. Quando eu fui tirar as coisas de lá, fiquei sabendo que arrombaram, portão, quebraram tudo. Eu não sei como a vizinhança não ouviu, então assim, é uma coisa muito estranha. A jovem comunicou para uma rede de amigos sobre o roubo e pediu para que eles ficassem atentos caso vissem os objetos sendo vendidos na internet. E não é que dias depois eles encontraram todo o material roubado sendo anunciado em um site? A gente achou uma das bicicletas anunciadas. O amigo marcou o local e hora com o suspeito, mas quem se dirigiu ao endereço foi a jovem e 2 policiais em um carro à paisana. A gente entrou em contato com ele, marcou um encontro, ele já estava meio que no local. Quando ele chegou, eu vi a foto, eu tinha a foto dele no WhatsApp, então eu falei, é aquele. E em seguida, os policiais saíram do meu carro, abordaram ele. Logo em seguida chegou o carro da polícia, tudo, e viram que a foto era dele, viram ele. Além das bicicletas, outros materiais roubados foram recuperados na casa do suspeito. Entre eles estão um carrinho de picolé, caixa e garrafa térmica e uma tenda. Se não fosse pela ajuda dos amigos e o trabalho da polícia, ela teria um prejuízo de aproximadamente R$6 mil. Mas essa história teve um final feliz. Porque você trabalha para comprar as coisas, sabe? E aquele material todo é do meu trabalho, eu ganho dinheiro com aquilo. E eu comprei, eu não roubei. Então, eu falei, eu vou conseguir, porque eu vou pegar minhas coisas de volta, porque eu comprei com o meu dinheiro. Olha, gente, importante ressaltar que primeiro a jovem fez um boletim de ocorrência na delegacia e a polícia deu todo o apoio durante a ação.
Moradores fecharam a rodovia Serafim-Derenze em protesto contra os constantes tiroteios na região de Nova Palestina. Pois é, a guerra entre traficantes tem gerado pânico e até as crianças estão sentindo os efeitos negativos de viver no meio do fogo cruzado. A gente vai falar ao vivo agora com a repórter Vanessa Calmon. É isso mesmo, Vanessa, você está me ouvindo? Vamos tocar o jornal e vamos conferir essa reportagem que eu chamei agora. As imagens mostram o fim de um protesto que começou bem cedo no bairro Nova Palestina, em Vitória. A Avenida Serafim-Derenze foi fechada por volta das 6 horas da manhã desta segunda-feira. Os moradores pedem paz na região. A gente precisa de paz, de polícia também na comunidade. Nós queremos paz, a gente quer ter liberdade de ir e vir. De acordo com eles, as trocas de tiros têm sido constantes, não permitindo sequer que as crianças possam ir às escolas. Nós não estamos levando as crianças mais para a escola. As nossas crianças estão com medo. O meu filho não sai mais de casa, porque ele tem medo. Até uma bolinha de soprar que ele escuta pocar, ele já fica com medo. Mãe, é tiro, entendeu? Nós não temos paz. Ó, eu queria ir na feira ontem, eu não fui, porque falaram, olha, tá tendo maior tiroteio aqui. A gente não sai de casa, a gente não pode sair para trabalhar. Entendeu? A gente não pode sair para ir ali, porque a gente fica com medo. Essa moradora, que não quis se identificar, afirma que as trocas de tiros no local são constantes e não tem dia e nem hora para acontecer. A gente já sabe, todo dia é certo. O nosso despertador é tiro, é bala, é guerra. A gente não sai também porque é arriscado a gente sair. Quando a gente voltar, sempre a gente liga para um vizinho para saber como é que tá, se dá para entrar no bairro, porque a gente não tem essa liberdade de ir e de vir. Por medo dos tiroteios, tem morador abrindo mão de dormir na cama. Estamos dormindo no chão, porque não tem coragem de dormir na cama, porque os tiros estão atravessando as paredes todos os dias. Chamamos a polícia vem depois de 2 horas. Por volta das 8h20, os bombeiros chegaram ao local e começaram a liberar parte da pista. A Polícia Militar e a Guarda Municipal acompanharam os trabalhos. Todo mundo cansado de tanta violência, né? Bom, a Polícia Militar afirma que está presente no bairro Nova Palestina diariamente, realizando policiamento ostensivo, abordagens e operações. A PM destacou que equipes da CIMESP e da Força Tática têm reforçado o patrulhamento por lá. Na última quinta-feira foi realizada uma operação em que drogas foram apreendidas e um foragido do sistema prisional foi detido. Um carro invadiu a vitrine de uma loja em Guarapari. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um dos carros parou em um ponto de ônibus para que um passageiro descesse quando outro carro bateu na traseira. Com o impacto, um dos veículos perdeu o controle e invadiu a vitrine de uma loja, que ficou completamente destruída. O motorista que provocou o acidente fez o teste do bafômetro, que deu negativo, mas ele não tinha carteira de habilitação. Ele fugiu, mas foi encontrado por equipes do Corpo de Bombeiros e levado para a delegacia. Agora a gente fala de outro acidente, porque um motorista também sem carteira de habilitação capotou após um acidente no bairro República, aqui em Vitória. Antes de capotar, o empresário bateu em 2 veículos. Ele disse que se confundiu com o trajeto e perdeu o controle do veículo que era alugado e comemorou quando o bafômetro deu negativo. O acidente aconteceu na Avenida Adalberto Simão Nader, em bairro República Vitória. Foi por volta das 11h30 da manhã de domingo. O empresário Luca Marques, de 21 anos de idade, era quem dirigiu o veículo, que virou depois de colidir nesses 2 outros carros que estavam estacionados. Os proprietários, que não querem aparecer, contaram que estavam trabalhando quando foram avisados do acidente. O empresário contou que saía daquela rua ali e ficou na dúvida se tinha que pegar a principal ou essa marginal aqui para ir até o endereço desejado, sentido praia. Foi aí que ele parou para olhar o celular. Perdeu a atenção, perdeu o controle do carro, bateu no veículo preto que estava parado exatamente aqui onde está a caminhonete da Polícia de Trânsito. O veículo andou cerca de 4 metros para diante e ainda bateu num segundo carro que estava ali. Depois capotou. Agora, o empresário está dando todas essas explicações
para os policiais. Eu estou morando em Vitória tem cerca de uns 4 meses, eu moro no Espírito Santo tem uns 5 anos, mas eu morava em Iriri. Aí aqui eu estou conhecendo mais para agora. O carro é alugado e eu não tenho habilitação. Com certeza eu vou arcar da melhor maneira com as duas e também com a locadora do carro. Submetido a bafômetro, Luca comemorou ao ver que tinha dado 0. Ele contou que está há poucos meses em Vitória e por isso se confundiu na via. O carro que ele estava é alugado. Luca se comprometeu a arcar com prejuízo de todo mundo. Olha, gente, um idoso foi morto a tiros no bairro São Cristóvão, em Vitória. E tem um detalhe nessa história, tá? Testemunhas contaram que ele não era bem visto pelos moradores por já ter ficado preso por estupro e também por ser sempre grosseiro e inconveniente, principalmente com mulheres. O crime aconteceu na rua principal do bairro São Cristóvão, em Vitória. A vítima é Edson Costa, de 77 anos. De acordo com as informações, a vítima, seu Edson, estava sentado exatamente aqui onde sempre ficava, olhando o movimento na rua. Quando chegou um carro, saiu um homem e começou a atirar nele. Seu Edson tentou se salvar, correndo para dentro da residência, que fica aqui neste corredor. Mas não resistiu aos ferimentos e caiu bem aqui na entrada, onde, pelas marcas que a gente pode ver aqui, ele teria levado mais tiros. Seu Edson não tinha uma boa fama entre as mulheres e alguns homens aqui no bairro, não. É que ele ficou preso durante 6 anos por estupro. Conheceu uma pessoa na cadeia que deu esse endereço para ele vir morar. E desde 2014 ele estava vivendo aqui. De acordo com algumas pessoas que nós conversamos, ele era extremamente agressivo quando se referia às mulheres. E o comportamento dele aqui era sempre vigiado por conta desse passado que ele tinha. Edson foi assassinado na noite de sábado, por volta das 11 horas. Na rua, em um bar próximo, acontecia um pagode. E, de acordo com essa moradora, muitos frequentadores nem teriam percebido o que aconteceu. Muita gente na rua, muita gente mesmo. Tanto ali tinha um pagode, do outro lado aqui tinha uma música ao vivo. Tanto que eu liguei para as pessoas que estavam nessa música ao vivo, nem ouviram. Não, você está sonhando, não tem tiro não. Falei, teve tiro sim. Tá tendo tiro não, e deve ter tido gente morta. Morreu alguém e tal. Não, você tá desesperado, fala não. Aí foi quando eu mesma fui até esse local, falei com as pessoas que estavam lá, pedi até para a música, pelo amor de Deus, aconteceu mesmo e tal. Mas até então, depois que eu fui saber que era ele, né? Que já estava lá no chão com o lençol por cima. Essa moradora conta ainda que o seu Edson não era uma pessoa bem vista no bairro pelo modo como tratava as mulheres. Sempre com comentários nada agradáveis. E o passado dele, ter sido preso por estupro, também não ajudava. Ele era mal visto, né? Pela situação de um passado dele até então, que ele continuava com aquela falta de respeito com muitas pessoas, principalmente com crianças e tal. Mexia com mulheres na rua sim, entendeu? Quando passava alguma pessoa, ele já dizia uma gracinha. A mulher conta que já encontrou o homem com uma criança nessa praça em atitude suspeita e reclamou. Sentado na perna, até me aproximei dele e perguntei se a criança era parente dele, né, para estar com aquela toda intimidade. Mas até então ele me deu umas respostas meio desaforadas, né? No sábado pela manhã, a vítima teria tido uma briga com uma outra pessoa e à noite o crime aconteceu. Não se sabe se há relação entre os fatos. Apesar da vítima morar há anos no bairro, ele sempre foi visto com desconfiança pelos moradores. Ele era muito para frente, abusado. Nós não conhecemos ele, assim, família dele. Eu só sei que esse homem chegou em São Cristóvão, começou a morar aqui e até então ficou com muita intimidade com certas pessoas que... Até os próprios homens, eu não via muito homem com muita intimidade com ele, muita confiança com ele. Pela fama dele que não era boa, né, do passado. Bem, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Vitória e para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação vai ser repassada. A população pode auxiliar na investigação por meio do 181. Uma pesquisa do IBGE traz um alerta importante. De cada 5 alunas de 13 a 17 anos, pelo menos, gente, uma
já sofreu violência sexual. Muito sério isso, gente. 20% já foram tocadas, manipuladas ou beijadas à força. Agora sim a gente vai conversar com a Vanessa, né? Vanessa, como esse estudo pode ajudar aí no combate ao abuso sexual que é tão sério, né, minha amiga? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, essa pesquisa de âmbito nacional é de fato muito importante para que algo possa ser feito para ajudar esses adolescentes, essas crianças e adolescentes, né? É porque no âmbito escolar, gente, na sala de aula, muitas vezes o aluno pode demonstrar algum certo comportamento que de fato leve a um professor ou alguém da escola a ver que está acontecendo alguma coisa na vida daquele aluno. E por isso, inclusive, que essa pesquisa foi realizada dentro da sala de aula. Isso assegurando o anonimato para todos os estudantes. Foram estudantes de 13 a 17 anos, eles preencheram um questionário e ali eles colocaram, então, de fato, se já tinham sofrido algum tipo de violência sexual, que violência teria sido essa e quem a cometeu. O que chama atenção nessa pesquisa, inclusive, gente, é que a maior parte dos agressores teriam sido namorados das vítimas. Eu preparei uma matéria com o Francisco Abreu, que você acompanha agora. Para preservar a identidade da adolescente, a mãe não vai ser identificada. A filha, hoje com 14 anos, contou à mãe no final do ano passado que foi abusada sexualmente pelo pai, um soldado da Polícia Militar. Toma aqui seu celular e eu vou pro meu quarto. Aí lá ela começou a mandar áudio, falar: mãe, meu pai abusou de mim. Eu chorei, nem esperei ela acabar de mandar os áudios todos e já fui pro quarto dela abraçar ela. Quando ela me contou aquilo, meu chão se abriu e a minha reação foi lá abraçar ela e dizer assim: eu tô com você. Eu nunca pensei que fosse mentira. Jamais pensei que fosse mentira dela. Eu apenas abracei ela e falei: eu tô com você. A mãe denunciou a agressão. O pai está preso desde maio. Um ano depois, a mãe conta que a menina mudou completamente o comportamento. É acompanhada por psicólogo. De lá para cá ela mudou muito o comportamento. Tudo ela tem vergonha. Ela está sofrendo muito pelo abandono dos familiares, né, por parte do pai. E ela está muito desnorteada. Ela era uma criança muito estudiosa. Agora ela já fala mal dos professores. Ela nunca foi assim, ela sempre foi muito amada. Então ela vem sofrendo muito mesmo. Vem mudando muito o comportamento. E de fato a sala de aula acaba sendo um termômetro que mede esse tipo de violência. É que no âmbito escolar, esses casos costumam vir à tona. Uma pesquisa nacional divulgada pelo IBGE apontou que 1 a cada 5 alunas já foi abusada sexualmente. A pesquisa foi feita em escolas públicas e privadas, com adolescentes entre 13 e 17 anos. Infelizmente, esse é um dado triste. O Brasil é um dos países que tem os maiores indicadores de violências, né? Dentre elas a violência sexual. E nesse público a gente percebe, de adolescentes e jovens, né, reproduzir o perfil das vítimas e dos agressores de violência sexual de maneira geral no Brasil. Entre os principais agressores, em primeiro lugar estão os namorados, em seguida os amigos. Em terceiro lugar aparecem desconhecidos e em quarto, familiares. Os dados apresentados na pesquisa refletem uma realidade que pode ser ainda maior e mais preocupante. É que muitas meninas têm vergonha de contar que foram abusadas e acabam guardando esse segredo. Os casos que chegam à polícia são minoria e ainda assim já assustam. De janeiro a julho desse ano, 853 casos de abusos sexuais praticados contra crianças e adolescentes de até 14 anos foram registrados. E em todo o ano passado, foram quase 1.500 casos. Esse tipo de crime, a violência sexual, ela tem um alto índice de subnotificação. Por questões da própria vergonha da vítima, né? Medo também imposto pelo agressor. Às vezes o agressor ameaça. Se você contar para alguém, vai acontecer algo pior com você. Então, por conta desses fatores covardes, né, do agressor, a vítima muitas das vezes não notifica esse tipo de crime. A violência sexual deixa sequelas e dores que muitas vezes não são vistas a olho nu, mas são sentidas em um lugar que ninguém pode ver. A mãe de uma dessas vítimas deixa um alerta para os pais. Tem que prestar atenção, a mãe tem que prestar atenção. Até porque a minha filha, em 2018, quando aconteceu esse abuso, eu trabalhava, eu não lembro. Eu não me lembro se ela mudou comportamento com o pai. Eu não me lembro.
tem sim, muito atento, os pais têm que se atentar. Bom, sobre esse caso específico que nós mostramos aí na matéria, o pai, o policial militar, continua preso no quartel da PM. Agora, o que essa pesquisa também revelou é que os meninos não estão livres desse tipo de violência. Dos estudantes que participaram do estudo, 9% dos meninos já tinham sofrido algum tipo de violência sexual. Então, de fato, a gente percebe o quanto a escola, nesse cenário, é importante, principalmente para identificar os alunos que possam estar passando por alguma situação como essa dentro de casa ou em algum outro ambiente, para que possam, de fato, sinalizar aos pais. E, no caso, o que a mãe também falou, para que os pais fiquem, de fato, muito atentos. Ela relatou que a menina já havia sido abusada pelo pai em 2018, ou seja, 2 anos antes do abuso, que ela, de fato, teve coragem de contar à mãe. E ali, o comportamento dela provavelmente já mudou de alguma forma e a mãe não percebeu. Então, é isso que ela deixou de alerta, que os pais estejam atentos às crianças, aos adolescentes dentro de casa, sempre atentos também a redes sociais, atentos ao ambiente escolar, aonde eles estão indo, com quem estão indo, aonde eles estão frequentando, para que possa, de fato, criar uma rede de apoio a essas crianças, a escola juntamente com a família. Bruna, George. Tá certo, Vanessa, é um alerta muito importante que vale para todos nós. Obrigada aí pelas informações. Olha, vamos agora chamar a repórter Suzy Faria, que está de volta para a nossa ronda policial. O Suzy teve baleado na serra, não é isso? Teve sim, George. Foi na tarde desse domingo. Um homem foi encontrado com 5 tiros pelo corpo pela equipe da Eco 101, próximo ali de Jardim Tropical, José de Anchieta. Socorrido, ele foi levado até o Hospital de Urgência e Emergência aqui da capital. O nome dele é Jefferson, 22 anos de idade. Ele seria morador do bairro de Residencial Tubarão. Ainda não se sabe o que ele estava fazendo ali na região de Jardim Tropical, onde acabou sendo baleado e deixado às margens da rodovia. Como eu disse, foi uma equipe da Eco 101 que socorreu Jefferson até o hospital. A polícia ainda vai investigar o que aconteceu, o que teria motivado esse atentado contra ele. George, Bruna. Pois é, Suzy, você também fez uma reportagem sobre essa matéria, né? Sobre o do Jefferson, não, George. Sobre o do Jefferson, não. Agora, eu fiz sim sobre um senhor que foi... Um senhor não, 42 anos não é velho, né, meu amigo? Mas ele foi baleado em um outro atentado que aconteceu no bairro de São Marcos, lá na Serra. E olha, George, tem tudo a ver com um outro crime que nós fizemos, que aconteceu naquela região em julho desse ano, onde um técnico em eletrônica acabou assassinado a pauladas dentro de uma residência. E acredite, a pessoa que foi baleada ontem lá no bairro seria o dono dessa residência. Mas eu explico tudo certinho aí nessa matéria que vocês vão assistir agora. O crime aconteceu por volta das 9 horas da manhã de domingo, quando a vítima, um homem de 42 anos de idade, conversava com outros moradores nessa rua, a dos Ipês, que fica em São Marcos, na Serra. O atentado que sofreu pode estar relacionado a um assassinato que ocorreu no bairro há alguns meses. Ele é dono dessa casa, onde no final de julho um homem foi assassinado. O técnico em eletrônica, Marcos Aurélio Ramos Pereira, de 47 anos, o Kiko, foi brutalmente espancado e passou várias horas agonizando dentro da residência. Quando foi socorrido, na metade da manhã do dia seguinte, não resistiu e morreu. O autor do crime era o atual namorado da ex-esposa de Marco Aurélio. Ele chegou a ser detido por populares e entregue à polícia, mas foi solto porque o delegado entendeu que a morte foi em legítima defesa. É que Marcos Aurélio tentou ter relações com a ex-esposa, à força, alegou o agressor, e ele a defendeu. A casa onde Marco Aurélio morreu é aquela ali, aquela verdinha da esquina, que fica a cerca de 50 metros aqui deste local, onde a vítima, de 42 anos, estava sentada conversando com alguns amigos. Foi quando o assassino chegou e foi direto nele. Disparou 6 vezes. Um dos tiros acertou a vítima no abdômen, que saiu correndo por aquela rua ali para tentar se salvar. O homem atingido foi socorrido ao hospital e passa bem,
Segundo um amigo, levou um tiro nas costas que transpassou o corpo, atingindo o abdômen. Desde o crime, ele vinha sofrendo ameaças e no domingo foi confrontado por uma pessoa que queria saber onde estava o agressor. Como não sabia, virou alvo. 6 disparos foram efetuados e só um acertou a vítima. Outras pessoas estavam no local, porém, ninguém mais foi ferido. Pois é, George e Bruna, como vocês viram, esse caso aí tem ligação com o que aconteceu em julho. Esse rapaz que matou o Marco Aurélio, de acordo com as informações que foram passadas da polícia para a família, teria tentado defender a atual namorada, que foi esposa de Marco Aurélio, e por isso o delegado entendeu que a morte que resultou aí, Marco Aurélio ter morrido pelas pancadas que levou, foi em legítima defesa, o que deixou a família de Marco Aurélio extremamente indignada. Até porque, acreditem, sumiu o dinheiro, sumiu o celular, sumiu os documentos do rapaz, que até hoje não teria sido encontrado. O que para eles seria aí até uma tentativa de latrocínio, mas esse não foi o entendimento da polícia. Inclusive, o rapaz que matou o Marco Aurélio alegou que fez o que fez para defender a namorada e usou apenas um cabo de vassoura. Estava quebrado lá no local do crime, quando nós fomos lá. E convenhamos, um cabo de vassoura não consegue fazer um traumatismo craniano em que a pessoa sangre por cerca de 6 a 8 horas sem ter tido qualquer socorro. O dono da casa acabou envolvido nisso porque muitas pessoas acreditavam que ele poderia ter chamado ajuda para o Marco Aurélio e não ter esperado tanto tempo até chegar mais ou menos 11h30 da manhã para poder acionar a polícia e acionar também o SAMU. Quando o SAMU chegou, já não tinha mais jeito. É mais um capítulo dessa história que, por conta dessa situação aí do criminoso, do suposto assassino, né, estar livre, está desenvolvendo, né, está tendo esses outros capítulos nessa novela aí, George e Bruno. Ô Suzy, obrigado, mas antes de encerrar, você também tem informações aí de um carro que foi alvejado por vários tiros e depois ele foi incendiado na serra? Pois é, George, eu contei, pela foto que eu vi, mais de 11 perfurações nesse carro. Aconteceu essa noite em Campo Carapina Grande, melhor dizendo. Um homem alegou para a polícia, quando a polícia foi lá verificar os tiros que foram dados no carro dele, que ele tinha ido ao bairro de Carapina Grande visitar uma namorada. E quando chegou lá, se envolveu aí, estava passando na hora de uma troca de tiros e acabou tendo o carro atingido desse jeito aí. Só que os moradores que testemunharam isso, sem querer se identificar, contaram uma outra história. Disseram que esse carro entrou no bairro, que no banco traseiro tinha uma outra pessoa que atirou de dentro do veículo para fora e os tiros que são vistos aí no vidro seriam exatamente desses disparos que foram feitos dentro do carro. E que houve troca de tiros sim, mas com uma gangue rival lá do bairro. Por isso, o carro teria tiros também na lataria. Os caras, essas pessoas que estavam dentro do carro se esconderam, chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, essa história foi passada, dizendo aí que eles não estavam indo ver, ele, só um falou que estava indo ver a namorada, não contou que tinha um segundo cara dentro do veículo, enfim. Contou uma história para a polícia e pediu até cobertura da polícia para sair de dentro do bairro, para pegar o carro da mãe que estaria esperando lá fora na BR. Quando ele saiu, foi supostamente buscar aí o guincho para retirar esse carro de dentro do bairro, veio a gangue rival, teria apedrejado o veículo e posto fogo no carro. Agora, o curioso é que apesar dessa pessoa, que é a dona do carro, ter dito que foi visitar uma namorada e ter acontecido tudo isso, sabe o que ele falou para a polícia militar? Que não iria registrar a ocorrência desse fato. Algo ainda mais curioso, porque normalmente quando a vítima está numa situação como essa, ela pede ajuda à polícia, vai lá e registra. Mas nesse caso não, ele preferiu deixar para lá, o que aumenta ainda mais a curiosidade sobre esse caso, como os moradores disseram, que na verdade houve uma troca de tiros entre as duas pessoas que estavam nesse carro com a gangue rival que estava lá do lado de fora e que depois essa gangue acabou colocando fogo no carro, como foi visto aí na foto. George e Bruna. Ainda bem que nenhum inocente foi atingido. Sim. Aí, né? Ô, Suzy, você tem mais alguma informação da nossa ronda policial? Olha, por agora que eu lembre não, mas você sabe, né, minha amiga, quando eu olho o celular é porque alguma coisa está chegando.
por enquanto ele está tranquilo. Tá certo, Suzy. Qualquer coisa chama a gente aqui. Valeu, minha amiga. Pois é, gente. Apareceu uma mancha ali em Camburi, não é? Na verdade, ali na Guarderia, né? Na Praia Famosa que tem aqui. E a repórter Vanessa Calmon, ela está ao vivo com o secretário de Meio Ambiente da capital, que vai falar sobre as ações que serão feitas na região. Olá, Vanessa. Boa tarde para você. Olá, mais uma vez, muito boa tarde para todo mundo. Pois é, aqui do meu lado eu já estou com o secretário Tarcísio Fueger para falar sobre essa questão que foi percebida aqui, principalmente no sábado, né? Aonde a gente está aqui exatamente, a gente é na praia do Yacht Club. Essas imagens que o George falou aí agora, né, que manchas foram registradas no mar ali na região da Guarderia, quem vai poder falar um pouquinho melhor para a gente é então o secretário. Secretário, sobre essas manchas, a Seman já está fazendo algum tipo de análise para saber se estava poluído, o que era aquela mancha? Então, muito boa tarde a todos. A nossa equipe, assim que foi acionada no último sábado à tarde sobre o vazamento de esgoto aqui, esteve no local, fez análise técnica que compete ao órgão ambiental, acionou a Cesan para que ela solucionasse a questão de imediato. Esse assunto foi solucionado no sábado mesmo à tarde e foi feita toda uma lavagem da área edificada, ou seja, do estacionamento aqui. Com relação a esse esgoto, ele atingiu a areia, foi por conta disso que a gente publicou no sábado um aviso de ocorrência ambiental para toda a população, para poder evitar o banho de mar nessa região aqui, que é o ponto 10 e 11 da nossa balneabilidade. Tanto que ela está com a bandeirinha vermelha informando essa situação. Ou seja, nesse momento, gente, vou pedir para o Chico mostrar para a gente, ó, esse local aqui, que é essa praia que fica logo aí ao lado do Yacht Club, pontos 10 e 11, esse local está impróprio para banho. A gente percebe que tem muita gente, inclusive, na praia, tem criança no mar, tem gente aqui tomando sol na areia, mas o local está impróprio para banho. Isso quer dizer que tem risco, inclusive, à saúde, né, secretário? Exatamente. E isso é um índice que a gente utiliza com base numa resolução do CONAMA, que informa que aquele ponto está contaminado e que não é recomendado o banho de mar ali. Então é justamente por conta disso, para evitar qualquer risco, que a gente orienta toda a população. Com relação ao ponto que foi mencionado com relação à guarderia, é importante destacar que esse ponto, que é o ponto 12A da nossa balneabilidade, ela vem de uma histórica no passado de constante contaminação. A gestão Lorenzo Pasolini fez uma série de intervenções no local, a gente realizou uma obra que eliminou aquele ponto de emissão. É por conta disso que Vitória, esses últimos meses, atingiu a maior e a melhor série histórica de balneabilidade positiva que a gente já viu. Pois é, aí o secretário estava me contando, gente, que desde semana passada, mais ou menos na segunda-feira, que eles vêm analisando principalmente essa área aqui do Yacht Club, porque de fato a água vinha apresentando então uma certa contaminação. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, pedir licença ao secretário rapidinho, essas manchas que vocês estão vendo aí no chão, ó, essa areia mais escura, ainda é resquício do vazamento de esgoto que aconteceu aqui no sábado. E eu vou pedir para o pessoal aí rodar um vídeo que eu fiz agora há pouco ali no estacionamento do Yacht Club, porque o mesmo esgoto está vazando novamente. Na ocasião, no sábado, a Cesan disse que esse vazamento de esgoto aqui no estacionamento teria sido provocado por conta de furto de fios e que esses fios seriam responsáveis então por fazer o bombeamento desse esgoto. Como o esgoto não foi bombeado, ele voltou e aí foi contaminando toda essa região aqui. Mas hoje, agora há pouco, eu estive ali no mesmo esgoto e vocês estão vendo aí então que o esgoto continua vazando. Secretário, vocês também perceberam isso? O que vai ser feito? Porque daqui a pouco o esgoto vai chegar na areia de novo. Exatamente, a gente já acionou a equipe nossa que já está se deslocando até o local para repetir a análise em campo que foi feita no último sábado. Nós estamos acionando a Cesan também, que detém toda a gestão do saneamento na cidade de Vitória. Nós iremos fazer as análises de contaminação e logo a gente terá um laudo técnico que vai definir se o ponto continua em bandeira vermelha ou não, entre outras sanções a serem aplicadas sobre a Cesan.
Muito obrigada, então, secretário de Meio Ambiente de Vitória, pela participação aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Só para a gente reforçar, então, pontos 10 e 11, que é essa praiazinha aqui, que fica logo ao lado do Yacht Club. Esse ponto, gente, está impróprio para banho, não é para vir tomar banho aqui, tem risco à saúde sim, e é melhor a gente evitar, né? Os outros pontos aí de Vitória estão próprios para banho. Volto com vocês no estúdio. Bruna e George. Vanessa, já que a gente está falando desse assunto, né? Nesse fim de semana teve limpeza aí na praia da Curva da Jurema. 800 quilos de lixo foram retirados da praia. É muita coisa, né, minha amiga? Você tem mais informações, né? Exatamente, Bruno. Olha, diante disso que a gente está falando, essa questão da contaminação, a gente fala também que muitas das vezes, né, gente, existe sim essa contaminação que aconteceu agora por conta do esgoto, mas muitas das vezes o próprio ser humano, o próprio usuário da praia acaba sujando a areia da praia. Então, nesse domingo, vocês vão acompanhar aí algumas imagens, um grupo, gente, amigos da Jubarte, com outras pessoas também, outros voluntários que se juntaram a esse grupo, fizeram a limpeza da praia ali na Curva da Jurema, tiraram mais de 800 quilos de lixo. Foi uma ação para tentar conscientizar os banhistas, as pessoas que usam o local, que isso aqui é de todo mundo, né, gente? Então, assim, se você chupou um picolé, tomou uma água de coco, comeu um negócio aqui e ali, é importante que você procure um lixo, jogue o seu lixo no lixo para deixar a praia limpa para ser usada para todo mundo, até porque esse lixo pode ser levado também para o mar e aí é uma outra contaminação, né? Bruna e George. Quilos de lixo é muita coisa ali, lixo produzido pelo próprio ser humano. Obrigada, Vanessa, pelas informações, tá? Agradeço ao secretário também. Ô, gente, vocês vão ver agora imagens de um assalto que aconteceu em um posto de combustível em Muqui, no sul do estado. As imagens da câmera de segurança mostram a agilidade dos bandidos. O que está no banco do carona nem esperou a moto parar e já pulou do veículo em movimento com a arma em punho. Ele aborda um cliente e pede para o homem levantar a camisa. Na sequência, rende o frentista do posto. Com a arma, exige que o funcionário entregue todo o dinheiro que estava no bolso. Depois ele rende o vigia, que estava sentado, e pega o dinheiro da carteira dele. Os dois bandidos fogem. Segundo o gerente, foram 2 assaltos em 2 unidades do mesmo posto em um intervalo de 1 minuto. Os bandidos ainda não foram identificados. E a seguir, de repente o pedestre caiu num bueiro aberto no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. O bueiro virou motivo de preocupação, olha só. E as informações sobre a vacinação contra a Covid para adolescentes. Não perde não, em 1 minuto. Estamos de volta agora, 12h42. Vamos começar esse bloco falando de riqueza, Bruna? Opa, bora agora. De gente milionária. Opa, porque agora. olha só, gente, uma aposta de Nova Venécia dividiu o maior prêmio da história da Loto Fácil. O prêmio total de 159 milhões foi dividido com 57 apostas, vários milionários, né? Cada um dos ganhadores levou 2.791.000 reais. Já dá para pagar as contas, né, Bruna? Se dá, caramba! Mas a aposta do norte do estado é um bolão com 12 participantes. Fazendo os cálculos aí para dividir, né? Cada um vai levar 225.000 reais. Mas olha, teve muita gente que ganhou com 14, 13, 12 e 11 pontos também. Acesse aí o Tribuna Online para verificar os números sorteados e também ver se você vai receber algum dinheirinho, né, Bruna? Quem sabe, né? Quem eu sabe? Eu normalmente não jogo. Quem não joga não ganha, né? Fica aí o alerta. Então acho melhor começar. Eu né? acho, sim. Pois é. Ô, gente, um idoso ficou todo machucado depois de cair em um bueiro. Foi lá no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. E o bueiro aberto causou mais um acidente hoje. Um caminhão foi passar na rua e, ao desviar do buraco, atingiu a viga de uma casa. O ralado na coxa diz tudo. Seu Jorge estava andando na rua quando, de repente, caiu no bueiro a céu aberto. Eu estava vindo para a feira, já de tardezinho, que começa a feira à tarde. Aí, pô, vim de lá para cá. Aí quando eu cheguei aqui, caí. Estava conversando com minha irmã, estava meio escuro por causa da coisa aqui também. Aí foi cair quase de cara no chão. Nosso amigo, coitado, se machucou todo, teve que ser socorrido. Foi o único jeito de sair daquela situação. Aí, ó, o rapaz acabou de cair no bueiro ali agora, ó. Ó, como é que tá a situação, ó. Já foi falado, já pediram, ó, como é que tá a situação. Acabei de tirar o rapaz aqui, ó, caiu dentro do bueiro aqui, ó, que eles falaram que não ia consertar tudo não. Vieram aqui, mas não consertaram. Quem socorreu seu Jorge foi o Herickson. Ele trabalha numa obra que fica bem em frente. Eu vi ele ali dentro do buraco.
Nisso minha reação foi o quê? Eu já corri para pegar e segurei ele, tirei ele dentro do buraco, ajudei ele a se apoiar aqui na calçada e já fui logo e fiz o vídeo, que isso é uma vergonha. Ó. O acidente aconteceu na quinta-feira da semana passada. Estava escurecendo, por isso o seu Jorge não enxergou o buraco direito. Depois disso, a comunidade colocou esses pedaços de madeira para sinalizar o local. Mas só que isso não resolve, né? O que todos desejam aqui é que os órgãos responsáveis deem um jeito nisso. E já foi comunicado já a eles, já teve acidente aqui. E eles estão aguardando até hoje e nada resolveram ainda. Aí fica aquele jogo de empurra. A CESAM ou a prefeitura. Na finalidade, ninguém sabe quem é o responsável, né? Como se não bastasse, o buraco aberto continuou causando transtornos. Um caminhão de lixo foi desviar e acabou danificando parte da estrutura de uma casa que fica logo em frente ao buraco. Mais cedo, o caminhão do lixo foi desviar aqui, ó, pegou em cima da calçada ali, para não passar no buraco, pegou em cima da calçada lá. O que fez na coluna do rapaz? Arrancou tudo, mas o rapaz vai arcar com o prejuízo, tudinho, entendeu? Mas agora nós vamos ter que fazer o reparo daquele negócio da casa também. Olha, a gente foi atrás para investigar esse jogo de empurra que o morador disse e nós temos uma resposta. Os técnicos da CESAM vão realizar o reparo caso seja em rede da companhia. A prefeitura já mapeou o local e constatou que ela sim pertence à concessionária, pertence à CESAM. Então, responsabilidade de acordo com a prefeitura da CESAM. Esperamos que seja uma boa notícia aí para os moradores e que o problema seja resolvido. E resolvido logo, né? Não tem condição. Gente, vamos lá para fora saber como é que está a previsão do tempo, como é que nossa semana vai começar. Segunda-feira tá aí, ó. Segue com tempo estável, sem previsão de chuva, segundo o ICAPER, tá? O vento se mantém acelerado por todo o litoral capixaba. Tá ventando pra caramba, né? Pois é, podendo ainda ter algumas rajadas entre o litoral sul. O sol está predominando aqui na Grande Vitória, que tem temperatura mínima de 19 e a máxima de 34 graus. O céu tá limpinho lá fora, né? Lindo demais. Bom para uma praia, né? Bom demais. Ô, gente, o domingo foi de protestos contra o presidente Jair Bolsonaro. Os manifestantes saíram em carreata entre Vitória e Vila Velha pedindo o impeachment do presidente. No Espírito Santo, a manifestação manteve o lema nem Lula, nem Bolsonaro. Por isso, partidos como o PT e o PSOL não aderiram aos atos. O PSB e o PDT convocaram a militância para os protestos, mas não houve grande adesão. Agora, 12h47, atenção aí quem mora na Serra, porque o município vai abrir hoje agendamento de vacinação contra a Covid para os adolescentes. Vão lá para fora conversar com o Luciano Rossetti, que traz todas as informações. Notícia boa para os adolescentes, né, Luciano? Bem-vindo, boa tarde. Exatamente, amiga Bruna, Jorge, amigo do TN, boa tarde para todo mundo. Exatamente, a Prefeitura da Serra está abrindo hoje, a partir das 18 horas, no site da Prefeitura mesmo, agendamento para vacinação contra a Covid para adolescentes entre 12 e 17 anos de idade. De 15 a 17, adolescentes que não têm comorbidades. Agora, de 12 a 17 anos, adolescentes que têm comorbidades ou algum tipo de deficiência permanente, né? Só para reforçar, a vacinação, na verdade não, o agendamento começa hoje às 18 horas no site da Prefeitura. A secretária de Saúde, Bernadette Coelho, tem mais informações para a gente, vamos ver. É importante que as pessoas observem o tipo de comorbidade para fazer o seu agendamento. Para além dessa nova faixa etária, está aberto também, continua aberto a vacinação de 18 anos acima e o público de 70 anos e mais que está tendo a oportunidade de fazer a terceira dose de vacina, um reforço. Muito bem, só para a gente passar aqui uma agendinha, por assim dizer, da vacinação no município da Serra. A vacinação vai acontecer na quarta, quinta e sexta em todas as unidades de saúde do município. Então, a partir de quarta, todas as unidades de saúde do município vão vacinar contra a Covid. Lembrando que o agendamento pode ser feito no site da Prefeitura hoje, a partir das 18 horas. E não tem só para adolescentes, não. Tem para todos os públicos também. Você que tem mais idade, né, D2, até D3, fique atento. Entra no site da Prefeitura e agende sua vacinação. Fique imunizado contra a Covid. Volto com vocês, Bruna e George.
Valeu, Luciano. Obrigado pelas informações. E já já você confere outros agendamentos de vacinação contra a Covid. Fique com a gente, é um instante só. Estamos de volta. Morreu ontem a jornalista e publicitária Beth Rodrigues, conhecida pela forte atuação em campanhas políticas no estado. A jornalista de 69 anos morreu em casa na Praia do Canto, em Vitória. Ela fazia um tratamento de infecção urinária e passou mal na cama. A família acredita que ela tenha tido uma parada cardíaca e não resistiu. Beth Rodrigues ficou conhecida pelas campanhas políticas que comandou no Espírito Santo e em outros estados do país. Ela foi marqueteira de todos os governadores eleitos no estado desde 1990. Beth também fundou o curso de comunicação social da UFES. A jornalista deixa 3 filhos. O enterro acontece às 4h30 da tarde no cemitério Jardim da Paz, na Serra. E o padre Antônio Rômulo Zagoto morreu em Cachoeiro de Itapemirim. O padre estava tomando café em um seminário quando passou mal. Ele foi vítima de um infarto fulminante. O socorro foi acionado, mas quando os paramédicos chegaram, ele já estava morto. O religioso que venceu a Covid-19 no ano passado estava afastado das atividades e morando com a família em Castelo, onde nasceu, mas teria ido a Cachoeiro para celebrar uma missa na comunidade São Judas Tadeu. Gente, hora de atualizar a situação da pandemia aqui no Espírito Santo. Mais 3 mortes por complicações causadas pela Covid-19 foram registradas aqui no estado só nesse domingo, tá? De acordo com os dados do painel Covid-19, o total de óbitos pela doença chegou a 12.354. Mais de 571 mil casos já foram confirmados e os dados da esperança, né? 547.642 pessoas conseguiram se recuperar. E falando em vacina, né, daqui a pouquinho você vai falar sobre o agendamento. No Espírito Santo, 2.570.756 pessoas foram imunizadas com a primeira dose, enquanto 1.461.102 receberam a segunda dose ou dose única. Pois é, a vacinação tem dado resultado, tá? E a prova disso é que a gente vai começar a nossa semana, né? Estamos começando com todas as cidades do estado em risco baixo para contaminação da Covid. Bota o nosso mapinha aí na tela, porque ele está todo verdinho. Olha que maravilha, essa foi a primeira vez que todas as cidades estão classificadas como risco baixo, desde que o mapeamento foi instituído aqui no Espírito Santo em abril do ano passado. Bom demais ver essa imagem, né? Bom demais, e agora a expectativa é que ele fique todo azul de novo, né? É verdade, é isso aí o que a gente mais quer. Vamos aproveitar, né? A gente está falando aí dos resultados da vacinação. Fique atento porque tem agendamento abrindo aí nesse início de semana. Luciano já falou, né, durante o Vivo, mas não custa reforçar. Hoje, às 18 horas, a Prefeitura da Serra vai abrir agendamento para os adolescentes, né? O público de adolescentes. É o primeiro município aqui do estado que vai começar a imunizar os adolescentes. Então, fique atento. A vacinação dos adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades, vai ser esse agendamento, e de 12 a 17 com comorbidades. Além desse agendamento, a Prefeitura da Serra vai abrir outros agendamentos também para outros grupos que estão precisando aí tomar a D2 e a D3. Entre no site gti.serra.es.gov.br/saúde. Cariacica também vai abrir agendamento, tá? A semana começando com agendamento em Cariacica. Nesta segunda-feira, às 14 horas, 2 horas da tarde, a Prefeitura de Cariacica vai abrir aí um novo agendamento para 7.500 doses. Sobre o agendamento para os adolescentes, a Prefeitura de Cariacica aproveitou para informar que ainda está em definição, né? Mas aguarde lá para ver e confira no site vacina-e-confia.es.gov.br. A Prefeitura de Vila Velha destacou que só abre agendamento às quintas e sextas-feiras. Por enquanto, Prefeitura de Guarapari, Prefeitura de Vitória não informaram para a gente se vão abrir agendamento aí nessa segunda-feira, mas de qualquer maneira, fique atento aí às notícias de agendamento contra a Covid-19. Bruna, a gente viu que lá fora está um sol danado, né? Sim, lindo sol. O domingo também foi de sol, muito calor, muita gente foi à praia. Agora você imagina ir à praia e encontrar essa situação. Vamos ver aí o destaque do Tribuna Online, gente. Olha a situação, moradores reclamam da falta d'água nos chuveiros da orla de Vila Velha. Né? A equipe percorreu toda a orla de Vila Velha e constatou que dos 4 chuveiros vistoriados, 3 estavam sem água, alguns até mesmo sem o botão de acionamento. Sair da praia desse jeito
não dá, a resposta da prefeitura está lá no site tribunaonline.com.br. E eu preciso dizer que eu fui uma dessas pessoas, até ao sábado, eu e meu namorado, a gente fez ali canoa havaiana, a gente saiu do mar, obviamente muito salgado, querendo tomar uma ducha, a gente apertava, cadê que saía a água? Olha, tá nada, vendo? Chão sequinho, aí que a gente foi reparar, realmente, provavelmente há muito tempo já não estava funcionando ali aquele chuveiro, complicado mesmo, tá, gente? Vamos trazer outro destaque aqui no Tribuna Online, os trabalhadores que nasceram em julho vão poder sacar o auxílio emergencial, tá? Fiquem atentos, você precisa estar cadastrado no CAD Único, Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal, nascidos em julho e vão poder sacar a partir de hoje essa turma aí, tá? É a 5ª parcela do Auxílio Emergencial 2021. Esse dinheiro foi depositado nas contas Poupanças Digital da Caixa Econômica Federal em 26 de agosto. Todos os detalhes no Tribuna Online. Hora de encerrar o TN1 dessa segunda-feira? 1 ponto. 1 ponto, né? Nós somos pontuais demais. Beijo, gente. Beijo enorme. Boa semana pra gente. Valeu, gente. Obrigado pela audiência de sempre. A gente espera amanhã.